falar Vamos. com a nossa entrevistada aqui, a professora Luciene Tonheta, que é professora doutora da Unesp. Ela, entre outras coisas, ela estuda esse tipo de situação, o relacionamento no ambiente escolar, e ela participou da criação, da montagem do programa Conviva, que é um programa para combater violência em escolas aqui em São Paulo, e que surgiu essa ideia desse programa a partir de um outro caso dramático, o de 2019, quando houve aquele outro ataque numa escola de Suzano, aqui na região metropolitana. Professora, muito obrigado por atender mais uma vez a Rádio Bandeirantes. Boa tarde para a senhora. Olá, pessoal. Muito boa tarde. É um prazer estar com vocês. Boa tarde, Só não é um professora. prazer maior porque o assunto continua sendo o mesmo. Aliás, a gente conversou, não é? A gente É conversou. verdade. A gente conversou há 10 dias. A gente conversou há 10 dias, Tem razão. quando houve aquele caso trágico também aqui na Vila Sônia, de uma escola estadual, Sim. do aluno que entrou e infelizmente vitimou a professora Betinha, de 71 anos. Eu estava comentando aqui, viu, Danilo? Você vê que coisa maluca, né? Isso é muito chocante mesmo. São os dois extremos da fragilidade, né? A professora Betinha com 71 anos, que já estava aposentada, podia estar aproveitando a vida, mas tinha esse objetivo, pelo que se ouviu de amigos e conhecidos, de educar, de ter esse trabalho ainda junto com os jovens. Foi vítima, morreu vítima desse ataque. E agora o outro extremo da juventude, os bebês, criancinhas, que foram vítimas também. Professora, o que a senhora pôde processar nesses 10 dias de tanta tristeza, professora? Primeiro, uma indignação danada, né? De quanto a gente tem, a gente não tem paz, não é? A gente não tem paz, principalmente num espaço que é a escola, que deveria ser de bem-estar, não é? Ou seja, não, se é um espaço por excelência do sentimento de bem-estar que deveria pairar sobre o momento de formação das nossas crianças, porque é o momento, porque é o espaço em que elas mais passam o tempo das suas vidas, não é? E o momento mais importante da vida dela, que é onde ela está, de fato, sendo formado a sua personalidade, formada a sua identidade enquanto criança, enquanto adolescente, de como ela é, de quem ela é e como ela quer ser, é o espaço que essa identidade tem sido dizimada, não é? Como você bem disse, o que vai ser da cabeça dessas crianças agora nesse enfrentamento dessa situação depois de ter passado por isso. Então, o primeiro sentimento é de indignação por tudo isso e uma dor terrível. Mas aí vem exatamente a mesma questão. Por que na escola, né, Agostinho? Por que na escola de novo? Porque esse surto psicótico dessa pessoa podia ter acontecido dentro de um trem, dentro de um supermercado, dentro de um cinema, não é? Porque a resposta, a gente pode dizer, a escola tem um lugar de muita gente, não é? Então, assim, é um lugar de encontro. Então, ele vai encontrar muita gente. Então, é uma resposta. Mas encontrar muita gente pode ser em qualquer outro lugar, não é? Pode ser no cinema, pode ser no supermercado, na praça, num show, num clube, não é? Mas a segunda ideia é que a escola é um lugar de vulneráveis, não é? Então, assim, ninguém vai, salvo essas professoras corajosas, heroínas, que gritaram, que pararam, que colocaram as suas vidas em risco para salvar essas crianças e assustar esse agressor. Então, veja, ele escolhe a escola porque é um lugar de vulnerabilidade. Mas, interessantemente, veja, não é só por isso. E não é só porque... E isso poderíamos dizer, então a polícia vai ajudar, não é? Porque aí a gente coloca a polícia na escola e aí, então, a gente vai se sentir protegido, porque aí a polícia ele não vai mais procurar a escola. Mas tem mais uma questão, querido.
E aí responde a questão de por que na escola? Porque a escola representa no universo, inclusive psicológico, um lugar de convivência, um lugar de pertencimento. Então, neste momento, querido, colocar a polícia na escola é necessário, inclusive, para diminuir essa sensação verdadeira de desproteção que nós estamos sentindo e de que os pais têm razão de não quererem mandar seus filhos para a escola. Só que, a longo prazo, isso não ajuda. Isso não termina com o problema. Porque esse psicopata, assim como qualquer outro nível de menor psicopatia, mas de engajamento criminoso em qualquer destes grupos terroristas, nazistas, extremistas, não tem medo de sair vivo da escola. Veja, ele não expressa emoções. Eu estava ouvindo você falar antes de eu entrar, nesse depoimento que ele deu para o delegado. Ele mataria 30. Esse era o plano dele. Ele não tem medo, ele se assustou. Mas assustar gato também assusta, cachorro também assusta. Mas ele não tem medo de morrer. Porque ele é criminoso, ele é kamikaze. Então, se a vida dele pouco importa, a vida das crianças importa menos ainda. Então, a polícia na escola não vai resolver a longo prazo. O que nós precisamos é de políticas que ajudem as pessoas a se sentirem mais pertencentes. E a escola não é aleatoriamente o lugar de procura de um criminoso para assassinar, porque ela é o lugar, por excelência, deste sentimento de pertença ser construído. Professora, nem sei, aqui é o Danilo Gobato, muito boa tarde, obrigado, viu, com a atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Eu nem sei se são os dados mais recentes, mas segundo o levantamento que eu encontrei, um levantamento global da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, divulgado em 2019, o Brasil está entre os índices mais altos do mundo no ranking de agressões contra professores, né? Então a gente pega aqui com um gancho no que a senhora estava falando, por exemplo, sobre as escolas serem alvos, e não cinemas, os shows, não é? E foram entrevistados 205 mil professores e líderes escolares de 48 países ou regiões. E de acordo com esses estudos, a conclusão foi de que no Brasil o ambiente é mais propício ao bullying, né? E que 28% dos diretores escolares brasileiros testemunharam situações de intimidação ou bullying entre alunos. E tem também aqui agressões verbais, intimidação de alunos, entre alunos e também com os professores. Agora, além do bullying, além da intimidação verbal, da agressão verbal ou intimidação, isso está passando também já para resultados trágicos como esses que a gente trouxe no intervalo aí de 10 dias, não é? O que explica, primeiro, esses índices, esses dados, esse aumento aí no Brasil e por que, mais uma vez, agora isso está sendo levado para não mais um bullying, né, uma agressão verbal, mas já virando tragédia, hein, professora? Querido, primeiro que você tem esses dados da OCDE, que são os dados retirados dos relatórios Tales e do PISA, que são os mais recentes divulgados que a gente tem e que, de fato, eles relacionam o Brasil aos outros países. O Brasil é um país convidado, os outros, acho que 32 ou 34, não me lembro mais bem, países da OCDE, e a média destes países é menor do que, de fato, as agressões, tanto a professores quanto as agressões entre pares, que é diferente, né? Então, bullying não é uma agressão entre professor e aluno, mas é uma agressão entre pares, entre o Brasil e o mundo. O Brasil já era, sim, já tinha uma média de maior índice desses tipos de problemas de convivência, porque a gente está falando de bullying,
de drogas, de porte de armas, de indisciplinas, de incivilidade, de discursos de ódio, que são todos problemas de convivência, não é? Que têm características, algumas parecidas, outras diferentes, mas né, que têm nomes diferentes, vamos dizer assim, tá? Só para o nosso ouvinte entender. E que são estudados exatamente para que a gente saiba como enfrentá-los de uma maneira mais eficaz. Mas, de maneira geral, a gente chama de problemas de convivência. Esses são, querido, realmente maiores no Brasil. Por quê? E por que eles têm agora aumentado? Então, nos últimos meses, nós tivemos um aumento maior do que nós tivemos em cerca de 10 anos no Brasil. Por quê? Porque nós estamos assistindo uma explosão da falta, em consequência da ausência de políticas públicas educacionais para transformação nesta temática da convivência nas escolas. O Brasil nunca teve um plano organizado, intencional, planejado, sistemático para vencer, para combater, do ponto de vista não só nacional, como estadual, como municipal, para combater a violência. Porque combater a violência não é agir interventivamente, pontualmente, quando ela acontece. Porque neste momento que aconteceram essas formas de violência, tanto a facada em São Paulo, quanto o problema que aconteceu agora em Blumenau, são ações que precisam ser feitas pontuais. Só que acontece que as pesquisas, as investigações, porque na educação tem ciência, a educação é uma ciência e é preciso ouvir o cientista, como vocês estão fazendo. Então, ouvindo cientistas, a gente sabe que as investigações mostram que os países que já conseguiram reduzir os índices de violência, por isso o Brasil não está nesse ranking tão alto de violência, exatamente porque ele não tem, conseguiram implementar formas de promoção da convivência na escola, que é exatamente o contrário. Eu não tenho, então, apenas ações de intervenção, eu tenho ações de prevenção, eu tenho ações de promoção da convivência, que na verdade, investir na promoção de perspectivas de convivência positiva. Agora, veja, você me apresentou como alguém que participou do trabalho da elaboração do Conviva. Em 2019, aconteceu uma coisa super bonita em São Paulo. Se transformou o SPEC, o antigo Sistema de Proteção Escolar, que era o quê? Um organismo da Secretaria de Educação, ligada à Secretaria de Educação, mas que pensava o quê? O registro da situação de violência na escola e a segurança. Por isso se chamava Serviço de Proteção Escolar e da Comunidade. Então, fazia jus ao nome, SPEC. Não é? Então, o que era esse serviço? Registra essa situação de violência, se organiza documentos de como regimentos, o que fazer quando acontece uma situação de violência na escola, uma situação de indisciplina na escola, se promove live, se promove uma colega, por exemplo, que estava à frente do SPEC, fez muito pelo SPEC tentando organizar um movimento de formação de professores, mas que não tinha financiamento para isso. Exatamente porque, naquele momento, o pensamento do SPEC era registro das situações de violência e colocação da ronda policial, da polícia nas escolas. A professora Sandra Fodra, que teve o trabalho de implementar muitas experiências de formação de professores, sozinha ali, num trabalho muito solitário na tentativa de formar professores, até que acontece o problema de Suzano, e então se percebe a necessidade de se pensar num plano de convivência, num plano de promoção da convivência, mas que não foi para frente. O que acontece? A gente, quando transforma o SPEC em Conviva, com a assessoria da universidade, pensa o quê? Numa projeção, num plano organizado, intencional de formação de professores.
de formação dos alunos, porque saiu da nossa cabeça? Não, porque a literatura diz isso. Não existe forma mais eficaz do que organizar grupos de ajuda, sistemas de apoio entre os alunos. As escolas que conseguem implementar programas de apoio com os alunos, em que os alunos podem ajudar outros alunos, porque os alunos sabem, lembra da facada do menino de São Paulo? Os alunos sabiam das ameaças daquele aluno. Os alunos sabiam do que estava acontecendo. Os professores não sabem. Quando os professores nos dizem assim, a gente não sabia de nada disso, eles não estão mentindo. Mas, veja, isso significa, eu não saber, não pode barrar, não é impeditivo, não pode justificar a minha não ação. Eu tenho que saber que eu não sei. Mas então eu tenho que saber o que fazer porque eu não sei. E o que eu faço? Era exatamente essa a proposta do Conviva, implementar o que a gente chama de equipes de ajuda nas escolas, implementar um plano de ações em que a formação de professores acontecesse, pelo menos quinzenalmente, em que esses professores pudessem se organizar para estabelecer um momento de estudo sobre como é que eu ajudo o meu aluno usando uma linguagem descritiva, dizendo para ele, dizendo de uma maneira que o faça se sentir importante, não o acusando, mas dizendo para ele como você pode resolver o seu problema de outro jeito com o seu colega. Porque se eu digo para ele, olha aí, você não faz isso não, hein? Eu estou ameaçando. Quando eu o ameaço, ele que se sente menor, se sente menos valor, ele vai se sentir intimidado. Quem se intimida, quem se sente intimidado, vai responder com violência. Então, eu tenho que mudar isso com formação de professores. E isso não foi feito. Infelizmente não foi feito. Estamos falando de algo que aconteceu em 2019, né? Exatamente. A gente poderia ter avançado, né? Nós estamos em 2023, então imagina se esse tempo de 2019 para cá tivesse sido bem utilizado, mas claramente não foi. Agora, professora, pelo que a senhora falou, a gente está conversando aqui com a professora Luciene Tonheta, que é professora doutora da Unesp, especialista nesse tipo de situação que envolve o relacionamento entre alunos e professores no ambiente escolar. Professora, pelo que a senhora diz, então, ok, podemos até pensar no reforço de policiamento, podemos pensar em um monte de coisa, se falou, enfim, é natural que numa situação limite como essa, as pessoas queiram dar sugestões e acho que está tudo certo, todas são bem-vindas. Mas pelo que a senhora falou, a coisa é muito mais complicada e não vai haver, se eu entendi bem, como é algo que depende de mudança no relacionamento entre seres humanos até, não me parece que é algo que vai ser conseguido, vai ser alcançado a curto nem a médio prazo, né, professora? Sim, meu querido, exatamente. Até porque quando a gente pensa em termos de recursos humanos, em termos das ciências humanas, essas transformações, elas são complexas e também ela exige, na verdade, uma articulação não só da escola, mas veja, a escola não pode estar sozinha no enfrentamento a essas violências. Quando a gente pensa em termos do atendimento da formação humana, a gente pensa, e o Brasil, em termos de legislação, ele tem uma das legislações mais bonitas, não é, Agostinho? Porque ela tem, por exemplo, o ECA é uma das mais pioneiras das legislações no mundo. Ela tem já, em termos de legislação, a articulação necessária, que é a escola dentro de uma rede de proteção. Então, ela tem uma assistência social, ela tem uma assistência, ela tem a promotoria pública, ela tem o sistema de garantia de direitos, ela tem o conselho tutelar, ela tem o sistema de saúde mental, ou seja, ela vai ter que contar com toda essa rede, mas veja, não para registrar um caso, mas para fazer um acompanhamento.
E esse acompanhamento é que é difícil, meu querido, porque registrar um caso e mandar para fazer o boletim de ocorrência, isso é muito fácil. Então, tipo, e as pessoas têm essa ideia de que eu registro um caso pronto, tipo, pronto, falei, né? Então, já tá resolvido o problema. E não está, nós estamos tratando de seres humanos. Então, nem é resolvido a curto prazo o problema em si e nem a curto prazo o problema que é um problema humano de transformações que as próximas gerações também precisarão dele, né? De todo esse movimento que a gente vai precisar, não só da escola, mas de toda a sociedade. Professora, só para encerrar da minha parte, você acha que o que a gente está acompanhando aí no noticiário é um efeito contágio? Exatamente, isso é descrito pela literatura. Isso é, infelizmente, descrito como, entenda entre todas as aspas do mundo, normal e natural que aconteça. Com o avanço da internet, isso se torna ainda mais potencialmente favorável, vamos dizer assim, porque você torna esse contágio cada vez mais potente em função até da frequência e da atividade, que é alta possibilidade de não controle que a internet tem. Então, as pessoas, elas sentem-se no direito daqueles que se sentiram ameaçados ou que por algum motivo também sentem essa predisposição para esses ataques, de fazerem o mesmo, ou então de, infelizmente, com essas brincadeiras ou com as fake news, de espalhar o terror e fazer com que as pessoas, de fato, sofram, não é? Como isso que a gente está sentindo. Diga, professora, pode falar. Não, só ia terminar dizendo, e lembrar que todos os meios de comunicação que a gente, esse movimento bonito que a gente tem assistido de vocês, ainda que não deixar de divulgar e de maneira bastante também importante dar aos ouvintes a notícia de maneira esclarecedora, também deixar de dar o foco a este agressor que quer a fama a curto prazo, que precisa desta fama, desse recurso de se sentir empoderado e importante. Lembra do garoto lá que depois no Twitter, aqueles que o seguiam na conta diziam, pois ele conseguiu 1 kill, eba, ou seja, viva, ou seja, e que vão comemorar a cada morte. Então, transformar a potência que vocês têm no rádio, nos meios de comunicação, para espalhar. Não é isso que nós queremos. As vidas humanas importam. Este cara, ele é, para além de doente, ele é um assassino. Os holofotes não estão sobre eles, mas precisam estar sobre as coisas boas que precisam ser feitas a partir de agora. É o papel de vocês e é esse papel que vocês têm cumprido e certamente que cumprirão a partir de agora também. Estamos todos aprendendo, né, professor? Estamos tentando aprender, pelo menos, né? Acho que ninguém tem a fórmula mágica, a gente tem que ouvir pessoas como a senhora, que estudam isso e que têm condição de nos orientar. A gente pode melhorar, sempre pode melhorar, e acho que tudo que possa ser feito de todos os envolvidos, né, todos os personagens, e todos nós estamos no olho desse furacão, né? Estamos todos nós, né? Então acho que se todo mundo com boa vontade, com o espírito de aprender mesmo, de avançar, todo mundo fizer a sua parte, acho que a gente vai conseguir, talvez demore um pouco, mas a gente vai conseguir algo melhor do que a situação que nós vivemos, porque é essa que nós estamos aqui, acho que ninguém quer. Professora... Com certeza, meu querido, com certeza. Professora Luciane Tonheta, professora doutora da Unesp, foi um prazer mais uma vez falar com a senhora. Muito obrigado aí pelas orientações, pela aula, e a gente volta a se falar em breve, tá bom? Certamente, meu querido. Tomara que com um tema um pouquinho menos dolorido. Tomara, quem sabe já para falar sobre as consequências, os resultados positivos das medidas que estão sendo anunciadas agora. Tomara, né? Certamente. Boa tarde para a senhora, muito obrigado. Boa tarde. Obrigado, professora.